Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, hoje vamos terminar a teoria de séries de funções. Certo, pessoal? Vamos terminar ela hoje. Vocês já estão bem familiarizados com as séries? Vocês já viram que as séries... Aqui eu tenho uma série de funções. A variação para esse n depende da conveniência, vocês já sabem. Então, ela pode convergir ou ela pode divergir. Ela converge ou ela diverge. É claro, aqui eu estou considerando sempre um domínio comum a todas as funções f índice n, que é A ou B, não importa, mas é um domínio comum a todos, pessoal. Da convergência, vocês viram que eu posso subdividir a convergência em dois outros subcasos, que é a convergência pontual, que também é chamada de convergência simples por alguns autores. No nosso caso, se acontece uma dessas duas condições, vamos dizer que ela converge. Essa é a palavra que vamos utilizar, que é a convergência pontual. E ela pode ser uniforme. Aí outros autores também dizem que essa convergência é absoluta, mas eu vou considerar que seja uniforme, pessoal. Então, essa é a maneira de você entender o que está acontecendo com a sua série de funções. Esse comportamento aqui é muito útil. Aí, como eu disse a vocês, se ela diverge, é ruim, pessoal. Quando isso acontece, depende da situação, né? Depende muito. Eu não vou generalizar e dizer que sempre é ruim, não, pessoal. Certo? Eu não vou dizer isso, não. Mas, porque depende da situação. Aí temos aqui a convergência. Se ela converge de modo pontual, que é a convergência simples, isso já é bom. Isso não é ruim, pessoal. Pessoal, mas quando a convergência ela é uniforme, aí, pessoal, isso é muito bom. É muito bom mesmo, se a convergência ela é uniforme. Então, ao longo, acho que agora o restante do curso, nós vamos sempre nos concentrar nos casos onde a convergência ela é uniforme. Temos que ir atrás disso aqui, pessoal. Porque chegando aqui, pelo menos agora no nosso curso, mas em geral eu não posso garantir que se ela diverge é ruim, não, pessoal, certo? Eu não posso garantir isso, não, porque depende muito da situação. Mas a convergência uniforme para nós será muito boa, pessoal. Mas muito boa mesmo. Então, porque se eu conheço a convergência uniforme, vocês já viram que... Vamos lá, canetinha. Não trava não, por favor. Só um instante, pessoal. Não dá problema hoje, não. Vocês estão aí, pessoal? Sim, sim, professor. Sim, professor. Opa. Só um instante. Hoje não dá certo.
Deu certo. Então, pessoal, o que vocês puderam perceber é que a série é uma soma infinita de fatores. Aí você consegue controlar essa sua série e dizer que ela está se aproximando de uma função, você pode chamar ela de função SX. Aí isso aqui acontece. Quando isso aqui acontece de modo uniforme, que eu disse a vocês agora há pouco que é muito bom, então agora vamos olhando para cá e entender o comportamento dessa função S, olhando para as funções que estão nos termos da soma infinita, das f indicientes, e o caminho inverso, vamos entender o comportamento das f's indicientes, olhando para o comportamento da função S. Perceba que aqui eu tenho o comportamento de uma soma infinita. Mas em que sentido, pessoal? No sentido de continuidade, quando que elas são contínuas, da integrabilidade, veja o quão interessante é trabalhar com a convergência uniforme, que você vai saber integrar essa soma infinita de parcelas, pessoal. Você vai ter uma noção de como é que integra essa quantidade infinita de fatores. Percebam quão interessante isso. E a diferenciabilidade. Então, você vai estar com a soma de infinitos fatores e você vai entender a continuidade dessa soma. Você tem uma soma infinita de fatores, você vai conseguir integrar essa soma. E você tem uma soma infinita de fatores e você consegue derivar essa soma, pessoal. Então, isso aqui é muito, mas muito importante para você, pessoal. Você consegue controlar aquela coisa que aparentemente ela era bem feia, que é uma soma infinita de fatores. Controlei. Controlei nesse domínio aqui, ela está muito boa para mim, porque ela está uniforme. Então, o domínio aqui é importante, aquele A, que é comum a todos. Você chegou aí, você chegou num local muito bom, pessoal, porque agora você vai conseguir entender realmente a continuidade dessa sua soma de parcelas infinitas, a integrabilidade e a diferenciabilidade. Então, saímos de nada, pessoal, saímos de sequência numérica, sequenciazinha, fomos evoluindo, e agora conseguimos controlar uma soma infinita de fatores, onde cada fator é uma função, perceba, pessoal, definida em um subconjunto dos números reais chegando em R. E agora eu consigo entender a continuidade, a integrabilidade e a diferenciabilidade dessa soma infinita. Então, vocês conseguiram muito, pessoal, mas muito mesmo. Então, o que garante que isso acontece são 3 teoremas que eu vou apresentar a vocês agora. O primeiro, deu certo, o primeiro é esse aqui. O primeiro teorema, ele diz o seguinte. Então, deixa eu pegar o laser. Então, eu tenho S para conservar essa notação aqui, pessoal, certo? Mas você pode chamar de qualquer coisa, ou F grande, ou G, ou F pequeno, não tem importância. Então, eu tenho essa S que sai de B e chega em R. Esse B é um subconjunto dos números reais. Então, essa nossa função S é dada através dessa soma de infinitos fatores, f índice K, que dependem de x. Aqui é uma série de funções, você já sabe identificar isso, com o nosso K variando de 0 até infinito. Então, se a série de funções convergir uniformemente a S, então perceba, pessoal, nesse nosso subconjunto B, a convergência ela sendo uniforme, e se cada uma das f's indicais forem contínuas em pontos desse nosso domínio, então a soma, essa soma por completo aqui, a soma infinita, ela será contínua nesse nosso pontinho x0. Então perceba que se você tem convergência uniforme e tem continuidade dos fatores,
a convergência sendo uniforme, ela preserva a continuidade da soma infinita, pessoal. É isso que acontece. Por exemplo, vamos considerar o seguinte exemplo. Agora ficou fácil para produzir os exemplos, porque a parte mais difícil vocês já fizeram, vocês já entenderam, que é quando que ela converge uniformemente. Essa é a parte mais difícil, pessoal. Mas passada essa parte, aí o restante para vocês fica bem mais tranquilo. Então, por exemplo, verifique se a sequência séria se a série de funções, vou pegar aqui a soma, quando o nosso k varia de 1 até mais infinito, do seno de k, x, tudo isso aqui sobre x elevado a 4, mais k elevado a 4. Aí eu quero verificar se essa série de funções ela é contínua, pessoal. Então, verifique se isso aqui, que eu tenho uma soma infinita, ela é contínua. Qual seria o domínio que deveríamos considerar? Acho que o domínio pode ser, sei lá, vou pegar o intervalo I contido em R. Vou pegar um intervalinho qualquer. Então, verificar se tem essa continuidade. Se você olhar para essa série de funções, na aula anterior, nós conseguimos, através do teste de Weierstrass, dizer que essa série é uma série convergente, pessoal. Então, isso aqui vocês já viram que acontece. O K varia de 1, não tem nenhuma possibilidade de aqui dar igual a zero, né, pessoal? Não tem, então tá bom demais. Então, na aula anterior, então já sabemos que essa nossa soma de parcelas infinita, ela converge uniformemente. Isso aqui por Weierstrass, vocês já viram como que isso acontece. Isso aqui converge uniformemente, pessoal. Vou colocar só a palavra uniformemente. Então já sabemos que isso é verdade. Aí, você vai olhar para cada um desses fatores. Então, temos ainda para cada K que você considerar natural, o que vai acontecer, pessoal? As nossas f's índice K de x são as funções seno de kx sobre x elevado a k, sobre x elevado a 4, mais k elevado a 4. Se você olhar para essa funçãozinha aqui, pessoal, para cada k, você vai olhar, o único problema é que essa função pode ter quando isso aqui for igual a zero. Mas será que isso aqui pode ser igual a zero? Não, né, pessoal? Na pior das hipóteses, isso aqui é igual a k. Eu não estou considerando k igual a zero como natural. Perceba, eu estou somando a partir do 1. Eu tirei o k igual a zero da jogada, certo? Então, essa função aqui, ela é contínua para cada k. Então, temos ainda que isso aqui acontece. Ela é contínua. Ela é contínua, esse nosso intervalo I pode ser considerado como sendo o subconjunto dos números reais, ou melhor, como o conjunto dos números reais. Não tem nenhum problema não, pessoal. Ela é contínua em todo R. Então, aquele nosso I pode ser considerado como R, realmente. Vamos lá.
constante. Logo, pelo teorema 1, a convergência é uniforme e cada uma das f's índice K são contínuas, então essa soma de parcelas infinita agora é contínua, pessoal. Então, segue pelo teorema anterior. Então, pelo teorema anterior, eu consigo concluir que esta soma é uma soma contínua, pessoal. Então, essa expressão aqui, x elevado a 4 mais k elevado a 4, ela é contínua em todo R. Então, aquele nosso intervalozinho I, ele pode ser considerado como um conjunto de números reais, não tem nenhum problema, nenhum mesmo, pessoal. Então, temos a continuidade. Então, aqui já conseguimos algo muito bom. Deixa aqui estar controlado. O próximo teorema, que é o teorema número 2, ele diz respeito à integração de cada um dos termos. Por isso, ele é chamado de integração termo a termo. Esse é o nome do nosso teorema número 2. O que ele garante, pessoal? Novamente, eu tenho a função S, que é aquela Sx. Agora, o detalhe é que esse x necessariamente tem que estar em intervalo limitado e fechado como esse, pessoal. Certo? Ou seja, pode ser que esse Sx esteja definido em todo R. Pode ser. Mas eu vou restringir ele a um limitado e fechado contido em R. Certo? Eu vou limitar ele a essa condição. Então, essa nossa Sx é essa soma infinita de funções, ou seja, é uma série de funções. Aí vamos lá. Olha o que ele pede. Ele pede que cada uma das f's índice K sejam contínuas nesse intervalo limitado e fechado, que é o nosso AB. Ele pede que cada uma satisfaça essa condição. E pede mais. Ele pede que a série de funções ela convirja uniformemente para essa função S nesse nosso intervalo limitado e fechado. Então, nessas condições, pessoal, você agora sabe como integrar essa soma infinita nesse intervalo limitado e fechado de AB. Essa integral é simplesmente a soma das integrais, pessoal. É isso que estamos fazendo. Então, a integral, que é o que ele faz aqui, ó, ou seja, a integral de AB dessa soma infinita é a soma com k variando de 0 até infinito da integral de AB de cada um desses fatores. Ele consegue passar o somatório para fora da integral. É isso que ele está fazendo. Então, agora a soma desses fatores, a integral da soma desses fatores, é a soma das integrais desses infinitos fatores, pessoal. Aí perceba que a função essa, ela pode até fazer sentido em todo o subconjunto, em todo o conjunto dos números reais. Mas eu tenho que limitar o intervalo AB para mim não ter que trabalhar com integrais impróprias, pessoal. Certo? Para que eu possa realmente ter integral definida, então eu limito ela ao intervalo de AB. Aí o que acontece? Se a função ela é contínua no intervalo de AB, você já sabe que essa função ela é integrável. Então, assim, fica muito melhor e vocês conseguem controlar essa soma infinita. Melhor, você consegue integrar essa soma infinita, pessoal. Simplesmente integrando cada um
das suas parcelas e depois executando a soma. É assim que fazemos. Eu posso passar a integral para dentro do somatório ou posso colocar a integral para fora do somatório. É isso que eu estou fazendo. É isso aqui. Esse nosso ou seja. Por exemplo, deixa eu pedir aqui mais uma página. Por exemplo, então, calcule a integral de 0 a 1/2, a integral de 0 a 1/2 do somatório quando o nosso k é igual a 0 até infinito de x elevado a k. Eu quero calcular isso aqui, então eu tenho que colocar dx. É isso que queremos fazer, pessoal. Então vamos lá. O que já sabemos? Eu sei que essa nossa série de funções, ó, já sabemos, eu fiz a retratação para vocês no início da aula, para não ficar considerando todo o intervalo aberto de -1 a 1, certo? Então já sabemos que esta soma aqui, com o k variando de 0 até mais infinito, de x elevado a k, já vimos que isso aqui é simplesmente igual a 1 sobre 1 menos x. Isso aqui de modo uniforme. Isso aqui de modo uniforme. Eu vou colocar aqui entre aspas que o zero... Tem que colocar o intervalo, né, pessoal? De modo uniforme em módulo de x. Coloca assim. Em 0,5. Aqui eu vou colocar entre aspas que 0 elevado a 0, vamos convencionar aqui que ele é igual a 1. Só para isso. Então, de modo uniforme, isso aqui acontece, pessoal. Certo? Daí, pessoal, você vai olhar para cada um desses termos ou dessas nossas sequências de funções. Então, o que temos, pessoal? Temos que cada f índice k de x, que é uma x elevado a k, ela é contínua no intervalo de 0 ao meio. Isso aqui também você já sabe como identificar, que essa função é contínua nesse intervalo. Então, aqui eu guardo. Se ela é contínua nesse intervalo, já sei que ela é integrável. Ou melhor, eu sei mais. Eu posso recorrer aqui ao teorema número 2. Vamos lá, teorema número 2. Cadê você? Cadê você? Teorema 2. Tá aqui. Eu posso recorrer aqui ao teorema número 2. Eu já sei que a convergência é uniforme, nesse intervalo limitado e fechado. E sei que cada uma das minhas funções f índice k são contínuas. Então, agora eu posso simplesmente passar a integral nessa minha soma. Agora eu posso fazer o quê? Então, segue por integração termo a termo. Que o seguinte vai acontecer, pessoal. Então, agora, a integral.
a integral de 1 sobre 1 menos x dx no intervalo de 0 ao meio. Isso aqui é igual ao quê, pessoal? Isso aqui é igual ao quê? Pessoal, perceba o seguinte. Essa função ela será contínua nesse intervalo. Isso não tem o que discutir. Você pode visivelmente enxergar isso, mas pelo Teorema 1 também ele garante isso. Mas não vem ao caso aqui. Mas ela tem continuidade, isso aqui faz sentido. Só que pelo Teorema 2, que é o termo-termo, isso aqui também é verdade, certo? Você consegue isso duas vezes. Tanto pelo Teorema 1 como pelo Teorema 2. Então está tudo certo. Então essa integral, ela é igual simplesmente à integral de 0 a 1 meio da soma quando k varia de 0 até mais infinito de x elevado a k, que é k. Isso aqui acontece, dx, que ainda é igual ao somatório quando k varia de 0 até mais infinito, simplesmente de integral de 0 a 1 meio de x elevado a k dx. Então, aqui no primeiro membro, essa continha ela é imediata. Isto é, se eu integrar a função 1 sobre 1 menos x, pessoal, qual é a primitiva para essa função? Menos o ln de 1 menos x, deriva o ln, fica menos 1 com menos dá positivo, colocar em módulo, esse negócio pode ser negativo, quando x é 1 meio, não pode ser negativo, ele é sempre positivo. Então, é simplesmente menos o ln de 1 menos x, variando de 0 a 1 meio. Tudo isso aqui é igual à soma. Deixa eu olhar aqui a expressão, pessoal. Está aqui, ó. Posso passar para dentro, continuo integrando, a soma continua a mesma, não perco o somatório. Então, aqui com o k variando de 0 até mais infinito. Se você integrar a função x elevado a k, você vai obter x elevado a k mais 1, porque eu estou integrando em relação a x, não é em relação a k não, pessoal. O nosso k ele representa o somatório. Sobre k mais 1, variando de 0 ao meio. Isto aqui ainda é igual ao somatório quando k varia de 0 até mais infinito. Quando o nosso, aqui em cada parcela, pessoal, quando o nosso x for igual ao meio, eu vou obter 1. Vou colocar esse 1 sobre k mais 1 para fora. E vai ficar assim, né? 1 sobre k mais 1, que multiplica 1 sobre 2 elevado a k mais 1. Fica esse produto. Quando o x for igual a 0, eu vou zerar todo mundo, não tem importância. Então isso aqui é igual à soma, quando k varia de 0 até mais infinito, de 1 sobre 2. Coloca k mais 1, que multiplica 2 elevado a k mais 1. No primeiro membro, o que vai acontecer no primeiro membro, pessoal? No primeiro membro, eu posso resolver também. Então, ou seja, quando você resolver isso aqui, fica o ln de 1 menos 1 meio.
fica 1, fica 2 menos 1, que fica 1 meio, ln de 1 é 0, menos, então vai ficar mais o ln de 2. O ln de 1 é 0 novamente, fica simplesmente o ln de 2. Está corretinho, né? O ln de 2, que é igual a este somatório aqui. Então, quando k varia de 0 até mais infinito, de 1 sobre k mais 1, que multiplica 2 elevado a k mais 1. Então, perceba como você tem duas coisas bastante importantes aqui, pessoal. A primeira é que você consegue determinar um valor para o ln de 2, essa soma aqui. E a segunda é que você consegue controlar essa soma aqui. Você consegue controlar a soma de 1 sobre k mais 1 vezes 2 elevado a k mais 1. Isso aqui é igual a ln de 2. Então, perceba que vocês partiram de uma continuidade, continuidade uniforme, chegaram em algo bastante interessante, pessoal. Perceba como que é a beleza da coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas mais na frente, no decorrer do curso, vocês vão ver quando que isso aqui também converge, pessoal. Mas, melhor, que tipo de convergência é essa? Mas agora não, certo? Não se preocupe com isso agora não, mas mais na frente sim. Vocês vão entender que tipo de convergência é essa. Legal? Ok. Então, continuando. O negativo, né? Vamos ver lá, Christian. Vamos ver aqui. Onde foi esse negativo? Porque ficou assim, ó, ficou menos o ln de 1 menos 1 meio, menos da expressão, aí menos novamente o ln de 1 menos 1 meio, não é isso? Vamos ver o que aconteceu, pessoal. Aqui ficou menos o ln de 1 meio, 1 menos 1 meio dá 2 menos 1, que é 1 meio, menos, aí aqui fica menos o, não, aqui é 0. Aqui é 0. Aqui vai ficar menos o ln de 1. Isso aqui ainda é menos o ln de 1, menos, aí menos o ln de 2, menos o ln de 1, que é 0. Ó, tem o menos que está aqui, com o menos da diferença dos logaritmos, que é o ln de 1 menos o ln de 2, é o ln de 1 meio. Isso aqui é 0, então fica só menos o ln de 2. Aí fica positivo, que dá o ln de 2. Só isso. Só um jogo de sinal que fizemos aqui, pessoal. Aí, continuando, como eu disse a vocês que seriam 3 teoremas, temos o teorema número 3. Já vimos a continuidade,
a integrabilidade, e o teorema número 3, que é a diferenciabilidade, que é chamado o teorema de derivação termo a termo, pessoal, que é o nosso teorema número 3. Então, o que garante o teorema de derivação termo a termo? Então, eu tenho S, uma função que sai de I e chega em R, esse nosso I sendo um intervalo. A nossa função já é uma função conhecida. Ela é simplesmente esta série de funções com k variando de 0 até mais infinito das nossas f's índice kx. Se cada uma dessas f's índice k, pessoal, for de classe C1, vocês lembram quando a função é de classe C1, não lembram? A sua derivada é contínua nesse intervalo, certo? Vocês recordam que é de classe C1. Então, f, ela é C1. Quando você derivar a f, você tem uma função contínua. Aqui um x pertencente a i, certo? Aqui significa ela ser de classe C1. Deixa eu deixar aqui guardado para vocês. A derivada dela é contínua. Então, pessoal, as funções f índice k são de classe C1 nesse intervalo i. E a nossa série, percebam, pessoal, a nossa série de derivadas, as f's índice k', são as séries formadas pelas derivadas da função f. Ela converge uniformemente em i, percebam? Então, para todo x pertencente a i, agora a derivada aqui do nosso primeiro membro é simplesmente eu somar a derivada dessas minhas funções f índice k, pessoal. Ou seja, eu posso derivar essa minha soma de parcelas infinitas, é a soma das derivadas dessas nossas parcelas f índice k. É isso que acontece. Então, fiquem só atentos, porque agora a convergência uniforme é da derivada, pessoal. Aqui, basta ser que seja pontual aqui. Não se preocupe com isso, porque ele não está pedindo. Ele pede que as f's índice k sejam de classe C1 e que a série formada por suas derivadas convirja uniformemente. É isso que ele pede, para que a nossa integração, a nossa derivação termo a termo, ela seja válida. Por exemplo, deixa eu pedir aqui mais uma página. Por exemplo, você pode pegar a soma, pessoal, como sendo a seguinte. É 1 sobre... eu não lembro mais como é que é. Deixa eu recordar aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa tabela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um instante, pessoal. Deixa eu pegar aqui um exercício que dá para a gente fazer mais prático. Só um instante. Vamos lá.
Deixa eu produzir um exemplo que seja palpável com o que já fizemos, pessoal. Vou pegar isso aqui, pessoal. Vou pegar um... Vai ficar... Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Então, calcule. Ficaria... calcule o quê, né, pessoal? Calcule a derivada da seguinte função. A nossa função é a função Sx, que ela é igual à soma. Aqui o nosso K continua variando de 0 até mais infinito. Aí, pessoal, eu vou pegar a função seno de kx. Tudo isso aqui sobre k elevado a 3. Vou pegar isso aqui. Vai ficar k ao quadrado. Fica menor do que 1 sobre k. Vou colocar um k maior, para não dar problema. Vou colocar... Vamos tomar um k maior. Seno de kx sobre k elevado a 5, por exemplo. Então, calcule a derivada dessa função. Essa função é uma função que está bem definida em todo o intervalo R. Não tem nenhum problema. Eu vou olhar para essa função aqui, pessoal. Então, vamos lá. O que podemos perceber? Podemos perceber que essa função seno de kx sobre k elevado a 5, ela pontualmente ela converge para uma função sx. Então, note que isso aqui, essa soma com k variando de 0 até mais infinito, se você fixar esse nosso x, você vai ter a seno de k sobre k elevado a 5. Aqui você pode até aplicar o Weierstrass e perceber que a convergência é uniforme, mas não nos interessa ela ser uniforme aqui não, pessoal. Certo? Não nos interessa não. Isso aqui, seno de kx sobre k elevado a 5, ela converge para Sx em todo o intervalo I, pessoal. Em todo o intervalo R. Isso aqui acontece. O que temos ainda? Temos ainda que o seguinte acontece. Temos ainda que cada f índice k que você considerar, que você olhar, sei lá, tem uma f índice k, aqui o k tem que variar do 1, pessoal. Do 0 não vai dar certo, não é? Tem que variar a partir do 1. Cada f índice k, que é a função k, vezes x sobre k elevado a 5, ela é de classe C1. Ela é de classe C1 em R, pois quando você derivar essa função f índice k, você vai obter a função cosseno de kx sobre k elevado a 4, que é contínua, pessoal.
Então, ela é de classe 1. Aí, o próximo passo, vamos voltar aqui para o nosso teorema, é você olhar para a série de funções formada pelas derivadas dessa nossa série que estamos considerando e enxergar se temos continuidade uniforme no nosso intervalo em questão, no caso, que é todo R. Então, o que podemos perceber ainda como a nossa soma com K variando de 1. Nosso K variando de 1 até mais infinito dessas nossas funções após aplicarmos a derivada. Isso aqui é simplesmente a soma com K variando de 1 até mais infinito da função cosseno de kx sobre K elevado a... Se você olhar para essa função, ela converge uniformemente. Por que ela converge uniformemente? Porque eu posso aplicar Weierstrass. Então, aqui, por Weierstrass, converge uniformemente, pois o seguinte acontece, pessoal. Porque a convergência é uniforme. Pois, quando você olhar para o módulo do cosseno de kx sobre k elevado a 4, isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre k elevado a 4. E aí não tem o que fazer, né, pessoal? Fica fácil, porque essa nossa série aqui é uma série que converge. Aí o Weissler nos diz que essa convergência implica na convergência dessa. Vocês concordam? Então, isso aqui acontece. Estamos diante do nosso teorema de derivação termo a termo. As f's indicadas são de classe 1. A série formada pelas derivadas das nossas f indicadas converge uniformemente. Então, agora eu sei derivar essa minha soma infinita. Então, segue por derivação termo a termo. Que o seguinte acontece. Agora, quando você derivar, que eu tenho, deixa eu me lembrar, é a função seno de kx sobre k elevado a 5 com k variando de 0 até mais infinito. Você vai derivar isso aqui em relação à variável x. Isso aqui é a soma quando k varia de 0 até mais infinito do seno de kx sobre k elevado a 5. Isso aqui é igual à soma quando k varia de 0 até mais infinito dessa nossa derivada, que por sua vez é cosseno de kx sobre k elevado a 4. Então, agora eu pude passar a derivada para dentro do somatório e conseguir controlar a derivada dessa minha soma de parcelas infinitas, ou essa minha derivada dessa minha série de funções, pessoal. Perceba como conseguimos fazer isso de modo bem elegante. Isso aqui será útil para vocês posteriormente. Deixa eu tirar essa pontuação daqui para não confundir com a derivada da função, certo? Só para isso eu retiro.